Eu vou marcar isso. Um 7, né? 7. Vocês encontram só vocês comem 3? Agora uma vez para Você cai esse ano. melhor sobrando. Tira aí. Vou beber. Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de gratidão do mês de junho de 2025 do Jory Center de Gastamento. Toda a maioria, Roku Gatodon, Caixa Roku Céu, Radimessa Citei, Gadakimasu, entrada dos oficiantes, Sainha da purificação do ambiente, Por gentileza, mantenham-se em postura de reverência. Muito obrigada. Oferendas. Quer ser
Oração do culto de gratidão. Caixa Rokokusai, Norita Sojo. Oração do culto mensal. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentado neste altar, perante vós, em profunda reverência, elevamos esta oração. Neste significativo dia em que realizamos solenemente o culto mensal de agradecimento, reunimos-nos à vossa presença e depositamos as oferendas para manifestar o nosso mais profundo sentimento de gratidão pelas constantes bênçãos e proteção que nos tem concedido. Estamos realizando o culto mensal de agradecimento no mês de junho, em que agradecemos o despertar de nossa consciência para a verdadeira educação espiritualista, que promove a elevação da alma e o polimento do espírito. Que, imbuídos da missão que recebemos de vós, possamos assimilar e transmitir os princípios da fé messiânica, que nos foram legados por Meixo Sama, formando seres humanos conscientes da existência de Deus e comprometidos com a construção do paraíso terrestre. Gratos pela permissão de participar da grandiosa obra de salvação do mundo, nos comprometemos a nos dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, centrados nas diretrizes, seguindo os passos de Meixo Sama e fazendo com que Deus se manifeste, vamos cultivar o amor altruísta e vamos dedicar juntos para vivificar nosso elo com Meixo Sama. Rogamos que aceiteis esta oração e que, iluminados por vossa intensa luz e guiados pelo ensinamento de Meixo Sama, possamos participar da construção do paraíso terrestre e somar expressivos méritos. Assim, nos dirigimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial. Tamaguchi Hoten, Saishi Dono.
Representante dos participantes, Sr. Felipe Akira Yamagata. Sampai Shadai Yamagata Felipe Akira Dono. Pedimos a todos que se levantem e o apoiem nas reverências. Minasan mo tachi itadaki, goisho onegai itashimasu. Oração ao Matsunarito, oração Zengen Sanji e oração Messieta. Ao Matsunarito, Zengen Sanji, Kyusei no Rito Soujou. Ayo Ningawa So
し、伏せの宮方かすみつつ、黄金の稲かさんさんと、いにてみへず光景は、下にも天国楽土なに、五穀実りて蔵に満ち、砂鳥豊かに雨がした。生きとし生けるもろもろの選びににわう声声は、つつうなうらに道渡り、国と国との境なく、糸草たちの憎しみやいさかいごとも夢と消え、一点視界をしなべて、二六の御手に切りつさえ、人事の身胸に抱かれん。我らが日々の世行にも、名字を名前神格を得せしめ家は飛び栄え、弱いは長く無理役に全徳功を重ねさせ、福寿会無料の大功徳垂れさせたまえましませと、年々重心下座論衆気福ないはいねぎまおす。二六大神守りたまえ先生えたまえ、弥勒大神守りたまえ先生えたまえ、教えに親主の神守りたまえ先生えたまえ、教えに親主の神守りたまえ先生えたまえ。かんながらたまちはえませ、かんながらたまちはえませ。Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz, para que vivemos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado, e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja.
Sente-se por gentileza. Histórica da fé. Leitura de ensinamento de confissão. Meu Shri Rai Doutor. Enfim, abriu-se o portal dos mistérios. A maioria das teorias expostas por mim podem ser consideradas inéditas, jamais abordadas por ninguém. Como isso desperta dúvidas consultivas em muitos, procurarei explicar de maneira simples por que isso acontece. Sempre me refiro à construção do paraíso terrestre, mas não é uma ideia concebida por mim. Com a chegada do tempo, Deus me revelou o plano a ser concretizado e como ele deve ser realizado, e concedeu-me também o extraordinário poder necessário para alcançar esse propósito. Ainda como parte desse poder, se manifesta também a capacidade do saber das coisas, que se expressa em meus ensinamentos. Assim, os mistérios, até então encobertos por uma cortina escura, e o que o estava obscurecido pelas névoas, se reflete claramente por meio de minha iluminação espiritual, e eu os descrevo. Como até hoje o mundo se encontrava na era da noite, era evidentemente impossível enxergar em meio à escuridão. Mesmo com a luz do luar, não era possível vislumbrarmos os fatos nitidamente. Essa era a situação do mundo de até agora. Entretanto, a partir dos meados de 1931, teve o início o alvorecer. A partir de então, com o gradual raiar do sol, o mundo entrou na era do dia. Hoje, o mundo da luz está prestes a chegar e o paraíso terrestre está a ponto de ser concretizado. Todos os mistérios, os segredos e os males sociais serão expostos à luz. Chegou a hora em que o invisível se tornará visível e não haverá mais lugar para o mal se esconder. Se a causa dos 3 grandes sofrimentos do homem, a doença, a pobreza e o conflito, tem origem no mal, não seria estranho que, com a sua exclusão, surgisse um mundo isento da doença, pobreza e conflito? Como o sofrimento causado pelas enfermidades é o maior entre os 3 mencionados, é óbvio que a sua origem também será desvelada e assim será concretizado o mundo sem doença. Até hoje, a religião, a filosofia, a educação e os outros ramos da cultura sempre consideraram impossível entender todos os aspectos da existência além de certo limite, sendo incapazes de chegar ao âmago das questões. Buda Sakyamuni disse ter atingido o Kenshin-jitsu pela plena visão da verdade, aos 72 anos, e Nichiren depois dos 50. Atingir o Kenshin-jitsu significa compreender esse âmago. Através dele, Buda ficou conhecendo a destruição da lei búdica, o nascimento de Miroku, Nichiren, a vinda de Jogyo Bosatsu após 650 anos, quando ocorreria o advento do mundo de serenidade e paz. Jesus Cristo não falou sobre esse estado, mas afirmou que está próximo o reino dos céus e profetizou a segunda vinda de Cristo, o que só pode ser compreendido alcançando-se a suprema iluminação. Além deles, é possível imaginar que tenham surgido alguns santos que se aproximaram desse estado, mas não o atingiram. Explicando de forma mais compreensível, atingir o Kenshin-jitsu é como se chegássemos ao ápice de uma pirâmide, observando do topo. Quanto mais elevado este for, mais amplo será o campo de visão. Agora, preciso falar de mim mesmo.
atingiu o estado de Kenshinsu aos 45 anos de idade. Neste estado, percebi claramente todos os fenômenos do passado, do presente e do futuro. Naturalmente, todos os erros do passado vêm à tona e é possível enxergar o mundo futuro e como estará a humanidade nessa época. Contudo, no momento, não posso revelar tudo o que sei. Isso porque Satanás, Devadatta e os fariseus ainda continuam a interferir com persistência. Logo, não tem alternativa, senão divulgar só uma parte. Há uma certa frustração por estar a um passo de poder revelar tudo, mas isso também é inevitável, pois faz parte do plano divino. No entanto, aqueles que têm lido meus textos devem ter percebido a grande diferença entre o que eu digo em comparação com os meus predecessores. Portanto, de acordo com o título, abriu-se, enfim, o Portal dos Mistérios, 30 de janeiro de 1950, publicado em Coletânea e Séries de Incam, volume 12. Retirado dos oficiantes. Saem tais a... Por favor, aguarde uns instantes para os preparativos. Seguindo adiante da tarefa, escochando a da tarefa. Palavras de saudação do Sr. Kitadima. Kitadima Santarano, glória a Deus.皆さんおはようございます。6月の感謝報告祭おめでとうございます。皆さんお元気ですか？今月は6日に京都平安京で大弥勒ご尊像ご奉祭記念祭、15日には熱海通院京にて地上天国祭が執り行われました。今日はその様子をお話しさせていただきます。まずは京都平安京について解説させていただきます。京都平安京は郷土史の中でも特に平安時代の面影が
今も残していると言われる嵯峨野にあります。この辺りは京都府から歴史的風土保存特別地区に指定されて、美観とともに歴史的風情が保たれているところです。それだけに京都特有の柔らかな山並みのふもと、古来寒月の名所として大宮人、意味は宮中に仕える人です。大宮人が歌に歌ったという広沢の池、嵐山を望むこの一帯の地域は複合的に醸し出す穏やかな雰囲気を今も大切に守られています。Bom dia a todos. Parabéns pela realização da cerimônia de agradecimento do mês de junho. Como estão todos? Neste mês, no dia 6, foi realizada no Kyoto Heian-kyo a Sagrada Imagem de Miryo. E no dia 15, em Atami Zuyan-kyo, o culto do paraíso terrestre. Hoje gostaria de compartilhar com os senhores como foram esses eventos. Primeiramente, permitam-me explicar sobre o Heian-kyo em Kyoto. O Heian-kyo está localizado em Sagan, uma área da cidade de Kyoto, que preserva fortemente o espírito e a paisagem da era Heian. Essa região é reconhecida pelo governo da província de Kyoto como uma zona especial de preservação do patrimônio histórico, o que garante a manutenção de seu valor histórico e beleza cênica. A área situada ao sopé das suaves montanhas características de Kyoto é valorizada desde os tempos antigos como um famoso local para a observação da lua. Entre os pontos notáveis estão o lago Hirosawa, que foi celebrado em poemas pelos cortesãos, servidores da corte imperial, e Arashiyama, que pode ser visto ao fundo. Toda essa região exala uma atmosfera serena, composta por muitos elementos culturais e naturais, e continua sendo cuidadosamente preservada até hoje. 教祖岡田の吉氏は昭和26年から29年の間に全部で7回関西を巡教されました。その初回の時でした。嵯峨野の清涼寺釈迦堂を拝観し、ご講話の会場になっている東山の法然院へ向かう途中、平沢の池のほとりを通りかかった時のことです。その瞬間、教祖は急に車を止められて、この地は人を見てお気になられ、いずれ京都にも地上天国を作らなければならないが、この辺りがいいな、という意味のお言葉を発せられ、土地を手に入れられるように指示されました。その後、広沢池に隣接する土地と建物が売りに出され、昭和27年秋に購入の話がまとまり、教祖自ら土地には平安京、建物には真珠湾と命名されたのです。教祖は落ち着いた雅に感じると大満足され、景観もさることながら、その歴史的な文化的背景の豊かさをことのほか気に入られました。時移って令和弥勒の6年の昨年6月6日に、先のご奉祭式からくしくも30年の節目を迎え、明治様が土の聖地と定められ、三代教師様が和の聖地とご共同くださった平安京において、競輪の中心とされる大弥勒様を祭し、明治様の御光と御心を世界に広げ、天国建設の実を上げていくご神業に向かって、明治様を救世主と仰ぐ方々とともに
手を携えて歩んでいく決意を新たにさせていただきました。 O fundador Meixo-sama, Otaru Mokichi, realizou um total de 7 visitas missionárias à região de Kansai entre os anos de 1951, Showa 26, e 1954, Showa 29. Na primeira dessas visitas, durante o percurso entre a visita ao templo Seiryoji Shakado, em Saga, e o local da palestra doutrinária no templo Honen-in, no distrito de Higashiyama, ele passou pelas margens do lago Hirosal. Naquele instante, Meixo-sama mandou parar o carro repentinamente, encantou-se com a paisagem ao primeiro olhar e expressou palavras com o seguinte sentido: um dia teremos de construir o paraíso terrestre também aqui em Kyoto. Esta região me parece apropriada. Em seguida, instruiu como fosse adquirido um terreno naquela área. Posteriormente, surgiram terrenos e edificações vizinhos ao lago Hirosal, que foram colocados à venda. No outono de 1952, Showa 27, as negociações foram concluídas e o próprio Meixo-sama nomeou o terreno como Heian-kyo e o edifício como Shunjeon. Ele ficou profundamente satisfeito, dizendo: sinto uma atmosfera de elegância serena. Além da paisagem em si, Meixo-sama ficou especialmente cativado pela rica história e contexto cultural do local. Com o passar dos anos, no dia 6 de junho do ano passado, ano 6 da Era Meroku, correspondente ao ano 2024, celebrou-se o 30º aniversário desde a entronização anterior, na sagrada terra de Heian-kyo, designada por Meixo-sama como a Terra Santa do Solo, e ensinada pelo terceiro líder espiritual como a Terra Santa da Harmonia. Foi entronizado o Grande Miroku, centro da obra divina, Keirin. Ali, renovamos nosso compromisso de, unidos com os que reverenciam Meixo-sama como Salvador, expandir sua luz e coração por todo o mundo e avançar juntos na concretização da construção do paraíso. そして今年の大弥勒ご本葬ご奉祭記念祭もまた好天に恵まれ暑い中での祭典でした。今年はブラジル参拝団の47名とアメリカから1名が参拝に加わってくださいました。またこの海外からの皆さんは前日に草取りなど会場づくりの奉仕もされました。さらにブラジルから来日している教師のヤゴさんがドローンを操作して上空から撮影もされていました。この時の映像は YouTube でもご覧いただけます。このような中での祭典の冒頭、杉原理事長は最初に今日の教団に多大な功績を挙げられた東方の光の山田茂雄先生と大国のパイロ本部長がお亡くになられたことを生前のご功績を交えて悲しみのご報告がありました。その後、平安京の上空に光の文字が見える雲の写真や大弥勒様の胸から出ている光など神秘的な写真を紹介しながらお話をしてくださいました。次に教団から離れた人たちが再び聖地へ参拝に来られるようにと明様のご皇室大和神に習い、明様を信じる仲間として同じ見教えを学ぶ仲間として共に協力し合おう、共に励まし合おうと過去の一切を捨て大和神の会が立ち上げられたとお話しくださいました。また平安京の条例センターからもこの春より20人くらいの入信者がトルコへ布教に入りました。半分ぐらいが医学関係の方で、皆さんイスラム教徒です。
その方たちがどんどん上流を取り継いでいるそうです。今この聖地の光が広がってますます輝いていると思いますと杉原理事長はお話しくださいました。 A sagrada imagem de Miroco deste ano também foi abençoada com um belo tempo, embora realizada sob calor intenso. Contamos com a participação de 47 membros da caravana de peregrinação do Brasil e uma pessoa dos Estados Unidos. Esses visitantes do exterior também prestaram serviço no dia anterior à cerimônia, ajudando na preparação do local com atividades como capina. Além disso, o missionário Iago, que está no Japão vindo do Brasil, operou um drone para fazer filmagens aéreas do local. As imagens gravadas podem ser vistas no YouTube. Nesse contexto, no início da cerimônia, o presidente Sugihara comunicou com pesar o falecimento do Sr. Shigeo Yamada, da organização Toho no Hikari, que teve grandes méritos para a nossa igreja, bem como do diretor-geral Paira da Tailândia, celebrando suas valiosas contribuições em vida. Em seguida, compartilhou fotos impressionantes como uma nuvem sobre o céu de Heian-kyo, com a forma da palavra luz, e outra em que parece irradiar luz do peito do grande Miroku-sama. Posteriormente, ele falou sobre a criação da associação Coração do Yamato, inspirada na caligrafia divina de Meshu-sama, com esse título. O objetivo da associação é acolher aqueles que se afastaram da igreja para que possam retornar à Terra Sagrada, e que, como companheiros de fé e estudantes dos mesmos ensinamentos de Meshu-sama, possam colaborar, animar uns aos outros e deixar para trás quaisquer questões do passado. Foi também mencionado que cerca de 20 novos membros da fé, ligados ao centro do Diorei Heian-kyo, partiram nesta primavera para missionar na Turquia. Aproximadamente metade deles é da área médica e todos são muçulmanos. Esses membros estão ativamente ministrando Diorei localmente. O presidente Sugihara encerrou dizendo que a luz desta terra sagrada está se expandindo e brilhando com ainda mais intensidade. 続いて6月15日は熱海の聖地地上天国祭が執り行われました。海外参拝団はタイ国より61名、ブラジルより59名、カナダより3名、オーストラリアより2名、アメリカより1名、韓国より1名、以上6カ国127名の皆さんがご参拝に来られました。ここで杉原理事長がこの地上天国祭でお話しされた内容をお伝えさせていただきます。杉原理事長ははじめにお二人の先生の訃報をお伝えくださいました。お一人は東方の光の常任相談役で包括法人世界救世教の相談役でもあられた山田茂雄先生です。先生は5月27日82歳で起用されました。昭和59年の教団上下の折に教団が3つに分裂したのですが、三代教師様から話し合って大同和平してくださいとお言葉が伊豆目教団相談役の中川先生が声をかけられたのが東方の光の代表者であった山田茂雄先生です。その後2年間の話し合いの末、和解の道へと導いてくださいました。もう一人はタイ国の本部長であられたパイロ・ビチャリー先生です。パイロ先生は5月28日に79歳で起用されました。No dia 15 de junho foi realizada o culto do paraíso terrestre
solo sagrado de Atã. Estiveram presentes grupos de peregrinação do exterior, totalizando 127 pessoas de 6 países, 61 da Tailândia, 59 do Brasil, 3 do Canadá, 2 da Austrália, 1 dos Estados Unidos e 1 da Coreia do Sul. Gostaria agora de compartilhar as palavras proferidas pelo presidente Sugihara durante essa cerimônia. Ele iniciou sua fala comunicando com pesar o falecimento de 2 estimados professores. O primeiro foi o Sr. Shigeo Yamada, conselheiro permanente da organização Toho no Hikari e conselheiro da organização religiosa de abrangência global, Sekai Kyosei-kyo. O Sr. Yamada retornou ao mundo espiritual no dia 27 de maio, aos 82 anos de idade. Durante o processo de purificação da igreja em 1984, Showa 59, quando a organização se dividiu em 3 grupos, o terceiro líder espiritual orientou: conversem e busquem uma grande reconciliação. Atendendo a esse chamado, o conselheiro Nakagawa da Igreja Tsunami entrou em contato com o Sr. Yamada, então representante do grupo Toho no Hikari. Após 2 anos de diálogo, o Sr. Yamada conduziu o caminho para a reconciliação. O segundo homenageado foi o Sr. Pairo Vichari, diretor-geral da Sede Nacional da Tailândia. O Sr. Pairo retornou ao mundo espiritual no dia 28 de maio, aos 79 anos. 泰国は今や50万人以上の信者さんを抱える大きな国です。しかし、枠上先生ご夫婦が布教を始めた頃は、本当に大変なご苦労の中の布教だったと伺っております。このままでは資金が尽きてしまうと、ご夫婦で話し合っている時に訪ねてくださったのがパイロ先生だそうです。このパイロ先生が条例をいただき、奇跡をいただき、翌日から大勢の方をご案内してくださったそうです。そしてたくさんの奇跡を許されたことが大国の大きな発展につながりました。今日の大きな礎となり、多くの教えられたことが大国の、会長や資格者を育て上げ、尊敬するべき指導者でいらっしゃいました。ここでお二人の先生の聖戦のご功績をたたえ、黙祷を捧げさせていただきました。続いて、この日の見教え、神秘の扉を開かれたりについてお話しくださいました。明様はこの見教えの中で、自分が説かれる説のほとんどが前人未到の説である理由を説明し、お示しくださっています。常に唱えていらっしゃる地上天国建設にて、これはご自分が考え出したのではなく、神様が明様に対して実現すべき計画と要素を示されるとともに、目的を遂行しうる絶大な力を与えてくださったことを明らかにされています。その力の中、ものを仕切る力の発揮が明様の説かれる説となり、今日までなすっとされてきたことや、朦朧としていたものが明様の霊覚に移り、そのまま書くのであるから、一切が明らかにされる時となったのだとおっしゃっております。Hoje, a Tailândia é um grande país com mais de 500 mil fiéis. No entanto, ouvi dizer que no início da missão do casal Lukami, os esforços de difusão foram enfrentados com muitas dificuldades. Conta-se que, em um momento em que o casal discutia entre si,
Preocupados com a possibilidade de os recursos financeiros se esgotarem, o Sr. Paido se visitou. Ao receber o Jorei, ele teve uma experiência milagrosa. E no dia seguinte, começou a levar muitas pessoas para também receber. O fato de terem sido permitidos tantos milagres, a partir disso, resultou em um grande desenvolvimento da obra em toda a Tailândia. O Sr. Paido tornou-se um guia espiritual digno de todo respeito, sendo hoje um dos pilares dessa expansão e tendo formado muitos presidentes de igreja e membros com qualificações religiosas. Rendemos aqui uma homenagem silenciosa aos méritos dos dois mestres em vida, por meio de uma oração em silêncio. Na sequência, o presidente compartilhou os ensinamentos do dia. Intitulados A Porta do Ministério Foi Aberta. Mestre-sama, neste ensinamento, esclarece claramente o motivo pelo qual a maioria das doutrinas que revela são inéditas na história da humanidade. Sobre a constante proclamação da construção do paraíso terrestre, ele afirma que não se trata de algo que surgiu do seu próprio pensamento, mas sim de um plano revelado a ele por Deus, acompanhado de sua forma, propósito e também o imenso poder necessário para realizá-lo. Com essa força, Mestre-sama pôde desenvolver a faculdade de discernimento espiritual, o que deu origem às doutrinas por ele explicadas. Muitos mistérios e aspectos antes obscuros passaram a se refletir claramente em sua percepção espiritual, sendo então transcritos tal como apareciam. E por isso, ele afirma, chegou o tempo em que tudo será desvelado. さらに今日まで夜の世界であったけれども、1931年6月15日、千葉県の郡山において霊界の夜昼天界の典型を受けられた時から黎明期に入り、全時昼の世界となり、今や光明世界は来たらんとし、地上天国は出現せんとしている。これによってあらゆる謎も秘密も社会悪も光明にさらされ、悪の隠れ場がなくなる時となったと断言されています。続けて明様は、人間の三大苦である病貧相の原因が悪から発生したとすれば、悪の追放によって病貧相絶無の世界が生まれるのはあえて不思議ではないと太鼓判を押してくださっています。私たちはこうしたお言葉を通して、まさに地上天国が出現しようとしていること、さらに悪の追放によって病貧相絶無の世界が生まれようとしていることを深く認識させていただき、こうした時節に生まれ合わせ、しかも明様から具体的な救いの法と見教えを授かっていることを心より感謝を申し上げ、さらにご信行に邁進させていただきたいと思いますと杉原理事長がお話しくださいました。 Até agora, vivíamos num mundo de trevas, mas, em 15 de junho de 1931, Mestre-sama recebeu a revelação divina da inversão do dia e da noite do mundo espiritual, no Monte Nobogiri, província de Chiba. A partir desse momento, iniciou-se a era do alvorecer e, gradualmente, o mundo passou a se tornar um mundo de luz. Agora, a chegada do mundo da luz é iminente, e o paraíso terrestre está prestes a se manifestar. Com isso, todos os mistérios, segredos e males sociais serão expostos à luz.
e o tempo em que o mal não terá mais onde se esconder está chegando. Assim, declara Meishu Sama com firmeza. Em seguida, ele afirma com convicção que se a origem dos 3 grandes sofrimentos da humanidade, doença, pobreza e conflito, está no mal, então não é de se estranhar que com a eliminação do mal possa surgir um mundo livre desses sofrimentos. Por meio dessas palavras, somos levados a compreender profundamente que o paraíso terrestre está verdadeiramente prestes a se manifestar e que, com a expulsão do mal, um mundo isento de doença, pobreza e conflito está por nascer. Sentimos profunda gratidão por termos nascido neste período e, acima de tudo, por recebermos de Meishu Sama os ensinamentos e os meios concretos de salvação. Assim, o presidente Sugihara concluiu, expressando o desejo de nos empenharmos ainda mais na obra divina. メイ様は霊界の良い転換は次第に限界に移写され、その結果として人類に大浄化がもたされることをお示しくださるとともに、それを乗り越えるための真理をお説きくださいました。しかし、私たちは長い間続いていた夜の考え方や価値観に未だに縛られてしまっているのではないでしょうか。お金や物に価値を置くことを改め、人間中心の価値観から神様中心の有心思想へと価値観を転換していくことが求められているのではないでしょうか。つまり、神様が確かにいらっしゃることを明らかにし、その神様の愛と願いを敷き、真理の教えを世に広め、人類を救済するというご経輪を進めるために、神様のご仕組みの中で神秘の扉は開かれたのです。夜の時代から昼の時代の価値観の転換が始まって94年を経った今日、メイ様より人類救済、地上天国建設という尊い御用を託されている私たちは、果たしてどこまで価値観の転換ができているでしょうか。Meishu Sama ensinou que a inversão entre noite e dia no mundo espiritual será gradualmente refletida no mundo material, e que como resultado ocorrerá uma grande purificação para a humanidade. Ao mesmo tempo, ele nos revelou a verdade necessária para superar esse processo. No entanto, será que ainda não estamos presos aos pensamentos e valores próprios da Era da Noite, que perdurou por tanto tempo? Talvez seja chegada a hora de deixarmos de valorizar excessivamente o dinheiro e os bens materiais, e transformarmos nossa visão de mundo, deixando de lado a perspectiva centrada no ser humano e nos voltando para uma cosmovisão centrada em Deus, pautada pela crença da sua existência. Ou seja, foi justamente para tornar evidente que Deus realmente existe, compreender seu amor e seus desejos e expandir pelo mundo os ensinamentos da verdade com o propósito de salvar a humanidade, que a porta do mistério foi aberta dentro do plano divino traçado por Deus. Hoje, passados 94 anos desde o início dessa mudança de valores, da Era da Noite para a Era da Luz, nós, que recebemos de Meishu Sama a nobre missão da salvação da humanidade e da construção do paraíso terrestre, devemos nos questionar até que ponto estamos conseguindo realizar essa transformação de valores. 杉原理事長は地上天国を迎えるために、地上天国祭を迎えるために自己を厳しく見つめ直すようにしているそうです。それは人間の都合や事情を中心にものを考えていないか、
身の回りに起こることすべてを神様が起こしてくださっていると受け止めているか、利他愛を口にしながら心の奥で自分に価値を置いていないか、たとえ不都合と思えることも曇りを取るための浄化として受け止めていられるか、神様が常にそばにいてくださることを信じきれているか、神様に生かされていることを心から感謝ができているか、すべての人が使命や特徴を神様から賜っている大切な人材であると思っているか、神様にお与えいただいた身の回りの方々に感謝の心を持って接しているか、神様を表す条例のお取り次ぎを許されているか、そして家庭や職場すべての人間関係の中で実践できているか、そう自問し心新たに出発していただくこと、それが私にとって地上天国をお迎えする上での大切な心構えと杉原理事長のお言葉でした。O presidente Sugihara compartilhou que, a cada vez que se aproxima a cerimônia do paraíso terrestre, ele procura refletir profundamente sobre si mesmo. Será que não estou colocando as conveniências e circunstâncias humanas no centro do meu pensamento? Tenho aceitado que tudo o que ocorre ao meu redor é a ação de Deus? Mesmo falando de altruísmo, no fundo do meu coração ainda estou atribuindo valor a mim mesmo? Consigo aceitar até os acontecimentos aparentemente desfavoráveis como purificações para remover as minhas máculas? Será que acredito verdadeiramente que Deus está sempre ao meu lado? Tenho conseguido sentir do fundo do coração gratidão por estar vivo, graças a Deus? Tenho reconhecido que todas as pessoas são recursos valiosos que receberam missão e características únicas de Deus? Tenho lidado com as pessoas ao meu redor com espírito de gratidão, reconhecendo que são presentes, concedidos por Deus? Tenho sido autorizado a ministrar o Jorei como uma expressão da presença de Deus? E, além disso, tenho conseguido colocar tudo isso em prática na família, no trabalho e em todas as minhas relações humanas? O presidente concluiu dizendo que se autoquestionar e renovar o espírito a partir dessas reflexões é, para ele, uma importante postura espiritual ao se preparar para a cerimônia do paraíso terrestre. 神秘の扉が開かれたとおっしゃった明様の御用は、人類救済、地上天国の建設の御用を託された私たち一人一人が救いの神様と太くつながることだと思います。地上天国祭を機に、明様のその御心を再確認させていただき、明様のご負託お答えするとともに、しっかりと信徒としての使命を受け止め、皆さんと共に聖地の御光を携えて出発させていただきたいと思います。立教90周年の節目の今年、私たちは聖なる霊界が整った聖地を通して、大神光がいよいよ世界の隅々まで、そして私たち一人一人の御霊の隅々まで洗い清めてくださることを出説が到来したと受け止めています。私たちは世の中の人をみんな天国に上げてやりたいという明様のその御心の一端となり、地上天国建設の同志として一人でも多くの方々と共に志を一つにして人類救済の道を歩ませていただきたいと願いしております。私たちは見教えの前に
見教えに整った大自然に順応するあり方を心がけ、ますます強く輝く大御光に包まれながら、名様に倣って利他への誓いと実践に努めて、祈りの輪、感謝の輪、救いの輪を広げ、神を表すご神業にお使いいただきたいと、杉原理事長のお言葉を結ばれました。Acreditamos que o sentimento de Meixo-sama, ao afirmar que a porta do ministério foi aberta, é o desejo de que cada um de nós, incumbidos da sagrada missão de salvar a humanidade e construir o paraíso terrestre, estabeleça uma conexão forte e profunda com Deus, o Senhor da salvação. Aproveitando a ocasião da cerimônia do paraíso terrestre, desejamos renovar esse sentimento de Meixo-sama e assumir firmemente nossa missão como fiéis, para juntos partirmos, levando a luz sagrada da Terra Santa. Neste ano, em que celebramos o marco dos 90 anos da fundação da Igreja, entendemos que chegou o tempo em que a grande luz divina, irradiando da Sagrada Terra, onde o mundo espiritual foi plenamente estruturado, alcançará todos os cantos do mundo e purificará até os recantos mais profundos de nossas almas individuais. Recebendo com reverência, ainda que em parte, o sentimento de Meixo-sama, que dizia: desejo elevar todas as pessoas deste mundo ao paraíso. Aspiramos seguir com muitas outras pessoas como companheiros na construção do paraíso terrestre, unindo nossos corações como verdadeiros aliados na salvação da humanidade, buscando viver em harmonia com as leis da natureza, conforme os ensinamentos. Desejamos ser envolvidos pela intensamente brilhante, grande luz divina, cultivar e praticar o amor altruísta, segundo o exemplo de Meixo-sama, ampliar os círculos de oração, gratidão e salvação, e assim sermos utilizados na sagrada obra de revelar Deus ao mundo. Essas foram as palavras de encerramento do presidente Sugihara. そして6月18日はブラジルでは日本移民の日として記念されています。この日は日本からの最初の移民を乗せた笠戸丸がサントス港に到着したことを由来としています。今年はブラジルと日本が外交関係樹立130周年を迎え、現在ブラジルには約270万人の日本人とその子孫が暮らしており、その存在はブラジルの豊かな社会や文化の形成に貢献しているそうです。ここ東向川蒸留センターには大勢のその子孫の方々に支えられています。教団浄化によって少人数となってしまいましたが、これからも信仰を徹底させていくことで天国化を図り、大神様、霊様、その御心のある人類救済、地上天国建設に共に邁進してまいりましょう。ありがとうございました。No dia 18 de junho, comemora-se no Brasil o Dia da Imigração Japonesa. Essa data tem origem na chegada do navio Kassato Maru ao porto de Santos, trazendo os primeiros imigrantes japoneses ao país. Neste ano, celebra-se o 130 aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão. Atualmente, cerca de 2,7 milhões de japoneses e seus descendentes vivem no Brasil e sua presença tem contribuído significativamente
para a formação de uma sociedade e cultura ricas naquele país. Aqui, no Centro de Adolescentes Higashi Mikawa, somos apoiados por muitos desses descendentes. Apesar de termos nos tornado um grupo pequeno devido ao processo da purificação da igreja, continuaremos aprofundando nossa fé com dedicação, buscando a realização do paraíso na terra e avançando juntos na sagrada obra da salvação da humanidade e da construção do paraíso terrestre, conforme o coração divino de Deus e de Meiji Sama. Muito obrigada. Avisos. Bom dia a todos. Vamos lá. Dia 1º de agosto, lá no Solo Sagrado, vai ter o culto dos antepassados. Aí, quem quiser fazer o pedido de oração e também o ofertório, pode deixar na caixa ali do Jorei Center. Agora, é porque no nosso caso, né, muitos é feito lá no Brasil, né? Tem o Jorei Site no Brasil. Então, se quem tiver Jorei Site no Brasil, depois a gente passa a orientação de como fazer, tá bom? Dia 6 de julho, próximo domingo, é o culto mensal na igreja de Haiti. Kita de Maçã, ele vai trazer o arroz da coleta, né? De quem fez o pedido, acho que foi o Felipe, o Masato e quem mais? E o Roger, né? Fizeram pedido de arroz lá da fazenda OJ, né? O Kita de Maçã, ele vai representar vocês, ele vai trazer o arroz para cá, vai deixar ali no refeitório a partir do dia 7, segunda-feira. Depois vocês podem retirar, tá bom? O Jorei Center vai estar fechado no dia 21 de julho, né, que é feriado. É feriado, né, Dia do Mar, então vai estar fechado. E aí, logo na sequência, a partir do dia 22 de julho até dia 31 de agosto, já entra o Natsuyasumi, né, que é o feriado das escolas japonesas, né? E aí, com isso, a Ikuko-san, a esposa do Kitajima-san, que costuma vir aqui durante a semana, ela provavelmente não vai conseguir vir, porque ela dedica de segunda e quarta-feira, né? Ela vem aqui ao Jorei Center, mas ela não vai poder. Então provavelmente vai ficar fechado nesses dias. Depois a gente vai fazer o calendário direitinho do mês de julho, e quem precisar, por qualquer motivo, entre em contato com a gente, que a gente vê algum dia que vocês podem vir e a gente abre o Jorei Center. Só durante esse período, tá? Das férias. Depois do calendário a gente vai estar divulgando direitinho. Okay? O próximo culto mensal de gratidão do mês de julho vai ser no dia 27, tá? E o de agosto vai ser no dia 31. Eu acho que no próximo culto ainda a família do Roger ainda não vai estar, né? Só que no dia 31 de agosto eles estarão presentes novamente, tá bom? Todo o culto mensal é o último domingo do mês, né? Então o próximo vai ser no dia 27 de julho e o de agosto, dia 27 de julho e 31 de agosto. Tá bom? Muito obrigado. Encerra-se assim o culto mensal de gratidão do mês de junho de 2025 do Jorei Center Higashi Mikawa. A todos os nossos sinceros agradecimentos. 以上で6月度感謝報告祭を終了させていただきます。Faremos troca de Jorei até as 11h50. Após o Jorei, por favor, dirijam-se à cozinha para confraternizarmos juntos.